942. Sete e 41, Folha no Ar, primeira edição. Voltamos com o programa e agora nós teremos o prazer de receber já oficialmente, já estava aqui conosco, José Paz Neto, procurador do município, procurador-geral do município, e a presença de Arnaldo Neto e de Aloysio Abreu Barbosa. E vou passar a bola para o Aloysio ou para o Arnaldo, como vocês preferirem, para começar esse assunto tão pontual, não é tão importante. Uma vez que a gente já falou aqui, bom dia, uma vez que a gente já falou aqui, mais ou menos deu o resumo da ópera da semana passada, eu, como disse aqui, eu estava num churrasco de confraternização no sábado, né? Tive que sair para postar aquela nota lá do ENF, mas não apurei no domingo. Como é que foi a reunião de sábado sua, de Rafael, Bastos, Fernando Loureiro, parece que também estava, com o Fred Machado? O que vocês resolveram? Como é que vai ser a votação? Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todos, Aloysio, Arnaldo, Marco. É um prazer estar aqui mais uma vez para poder esclarecer esses assuntos polêmicos que vez ou outra surgem aí na administração municipal. Bom, com relação à questão dos projetos, de fato, no sábado nós nos reunimos, primeiro para tratar das emendas ao orçamento. Aí é um trabalho mais técnico lá desenvolvido pelo subsecretário de controle, o Fernando Loureiro, para tratar das emendas, dar celeridade a esse trabalho das emendas, porque como nós pedimos a devolução do projeto inicialmente encaminhado à Câmara, para poder fazer uma reanálise, uma nova avaliação e apresentar novos valores, de fato os prazos ficaram mais curtos para a Câmara Municipal, então era até um dever moral com o presidente Fred Machado de dar agilidade à análise dessas emendas que foram apresentadas pelos vereadores, para que ele pudesse também dar celeridade lá ao trabalho de votação do projeto de lei do orçamento. Então, a primeira etapa da reunião foi uma reunião mais técnica para poder tratar desses assuntos, por isso até a participação do subsecretário de controle, o Fernando Loureiro. E depois, de fato, a gente estava reunido, não só eu, como o secretário Alexandre Bastos, o próprio prefeito Rafael Diniz, líder do governo, né, vereador Genásio. Genásio também estava, né, o presidente da Câmara, vereador Fred Machado, o próprio vereador Marcão, hoje secretário do Desenvolvimento Humano e Social, também estava presente. É vereador eleito, está, né, afastado para exercer a função de secretário, mas tem um conhecimento político muito grande, sobretudo dentro do nosso grupo. Enfim, também participou da reunião, para poder a gente tratar e discutir os projetos. Eu acho que o primeiro ponto, que talvez tenha ficado claro lá na reunião, é a urgência desses projetos. Há alguns questionamentos, alguns não muitos questionamentos, sobre o porquê desses projetos terem sido encaminhados agora no final da sessão legislativa, no final do ano legislativo. E eu acho que é uma situação muito clara, porque o município vem passando por dificuldades sérias, por problemas sérios agora, que precisam ser enfrentados. Agora, já são problemas que já vêm de muito tempo, mas que se agravaram de certa maneira agora e precisam ser tratados. O alarme foi PE de novembro, né? A PE de novembro, né, acendeu todos os alertas, porque veio num valor de 16 milhões, muito abaixo de qualquer expectativa. E aí a gente retira ainda os 10% que vão para a Caixa Econômica todo mês, sobe para o município aí uns 15 milhões de reais, talvez um pouquinho até menos. Se esperava 26, não é isso? 27? Se esperava 26, 27, que já era uma previsão bastante pessimista. Menor que a média de 40. Já era uma previsão muito pessimista, mas veio abaixo de qualquer expectativa, e a partir daquele momento foi necessário que o governo começasse a estudar algumas medidas mais duras, porque não há como manter o estado de coisas, manter todos os pagamentos, todos os serviços, enfim,
manter a máquina funcionando, se mês após mês os recursos vão caindo. Então são problemas que nós estamos vivendo no presente que precisam de soluções de curto prazo. Então, assim, de certa forma, foi consenso entre os presentes que nós não podemos aguardar o retorno do recesso legislativo em fevereiro, né, e sabemos ali que ainda tem o carnaval, que vai estar próximo, ou seja, que o legislativo efetivamente vai girar dentro da normalidade. Carnaval ano que vem aqui. Acho que é final de março, final de fevereiro. Então, provavelmente, o legislativo só vai voltar a girar, né, de forma ordinária, vamos dizer assim, em março, depois do carnaval. E nós não podemos deixar esses problemas se acumulando até março. Né? Os RPAs precisam receber, estão aí com alguns meses de remuneração em atraso. Quantos meses? Para alguns são 3 meses. Né? Desde sexta-feira começou a ser feito pagamento dos funcionários da Fundação Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, da área ali de apoio, vem sendo realizado já esse pagamento. Enfim, os RPAs precisam ter uma solução de imediato. Os servidores comissionados também estão com vencimento em atraso, né, de um mês e meio de vencimento em atraso. Há serviços importantes na área de saúde, na área de educação, na área de limpeza pública, que também estão com pagamentos em atraso, e nós precisamos encontrar soluções para equacionar esses problemas. Então há um consenso entre nós do Poder Executivo que nós não podemos aguardar a volta do recesso legislativo para poder tratar desses importantes temas ligados ao contingenciamento das nossas despesas do município. Então, de forma alguma, e acho que isso precisa ficar muito bem esclarecido, de forma alguma o Executivo está tentando empurrar a goela abaixo os projetos que foram encaminhados. De forma alguma o Executivo quer impor ao Legislativo a votação e aprovação dos projetos. Mas nós temos, enquanto Executivo, que apresentar soluções. A população nos cobra medidas que solucionem o problema. E a partir do agravamento da questão dentro do mês de novembro, medidas precisavam ser adotadas, mas também não podiam ser tomadas de uma hora para outra, precisavam ser analisadas dentro do contexto dos números que a Prefeitura vive, para poder serem apresentadas à Câmara. Nós não encaminhamos o projeto, como acontecia, por exemplo, no governo anterior, no dia da sessão, para votar na mesma sessão. Nós não encaminhamos o projeto, como às vezes já chegou a acontecer no outro governo, durante a sessão, para ser votado ao longo daquela mesma sessão, sem os vereadores sequer saberem o que estavam efetivamente votando, porque o projeto chegava na hora lá da sessão. E isso aconteceu algumas vezes na gestão passada. Nós encaminhamos o projeto com pelo menos uma semana de antecedência, algo que já foi feito outras vezes ao longo desse governo, e a Câmara votou e teve tempo de analisar esses projetos. Enfim, então, nada foi mandado em cima da hora, nada foi mandado com o intuito de passar por cima da autonomia da Câmara, como acontecia antigamente lá, até quando se cunhou aquela denominação lá que a Câmara era um puxadinho do SESEC. A gente respeita a autonomia da Câmara, vem respeitando desde o começo do governo Rafael Diniz. Eu acho que quem acompanha de perto o cenário político sabe como foi alterado esse jeito de se lidar e se tratar com a Câmara. Enfim, mas é o nosso dever, enquanto membro do Poder Executivo, é o nosso dever defender os projetos, defender a importância dos projetos e, sobretudo, defender a importância de se votar os projetos ainda nesse ano. Zé, o pacote ele tem 7 projetos. O Aloysio estava falando no primeiro bloco, antes mesmo de eu chegar aqui ao estúdio, ele estava falando sobre esses projetos. E 4 deles são os mais polêmicos, né? O que se tratam especificamente da área da saúde e também atinge os servidores municipais.
Você mesmo falou aqui sobre essa questão da independência dos poderes da Câmara, né, e do Executivo. Só que é muito claro, o Rafael já chegou a ter 21 vereadores na base. E agora está essa base totalmente rachada. Não é um risco para o governo, que já passa por vários problemas de aprovação popular, que isso é nítido para todo mundo. Passa por problemas no transporte, problemas na saúde. Colocar agora um pacote com 7 medidas, encarar a Câmara e sair derrotado, isso não é um risco muito grande para um final de ano? Arnaldo, eu acho que o prefeito Rafael Diniz ele já deu demonstrações ao longo do seu mandato que ele está preocupado não com as questões políticas que envolvem o nome dele, o destino político dele, mas está preocupado em resolver os problemas do município. Isso está muito claro com as medidas que ele já adotou ao longo da gestão dele. É óbvio que ninguém que vive na política está despreocupado das questões que envolvem a política, que envolvem o ano eleitoral. Sim. É evidente que se preocupa com isso, popularidade, enfim. Mas a preocupação maior é resolver os problemas que a cidade está enfrentando. E eu acho até que também é um momento, como a Luísa comentou aqui no começo do programa, é até um importante momento, um termômetro para saber realmente em que pé está a base do prefeito na Câmara Municipal. Como você falou, a gente já chegou a ter 21, as mudanças na Câmara são constantes, pelo menos foram muito acentuadas no começo da gestão, então esses números foram variando. Em tese, né, ou a princípio teríamos hoje ali 19 vereadores na base governista, mas é natural que, sobretudo quando se chega perto do período eleitoral, que essas movimentações comecem a acontecer. Não necessariamente todos que estão na base governista estarão com o prefeito Rafael Diniz nas eleições de 2020. Uhum. É natural que isso aconteça também. As movimentações políticas elas vão acontecendo, são muito dinâmicas. Mas, enfim, o prefeito não está, no momento, preocupado com a questão eleitoral, com a questão da popularidade. O prefeito está preocupado em tentar solucionar os problemas que a cidade vem passando. É até importante destacar, porque são 7 projetos, e de forma genérica, todos eles foram colocados dentro de um pacote de contingenciamento. Uhum. Na verdade, há 2 projetos que tratam efetivamente de contingenciamento de despesas com o pessoal do Executivo, né, que trata das gratificações pagas aos servidores da saúde, alguns servidores da saúde, e que trata do auxílio alimentação e da insalubridade. Os outros projetos são de cunho econômico, né? Ou são de cunho econômico, como, por exemplo, o projeto que faz a demarcação das zonas especiais de negócio, que cria as zonas especiais de negócio, que, na minha visão, é um projeto importantíssimo. A gente vem criando o polo de desenvolvimento da Baixada, a ser desenvolvido ali na antiga fábrica de macarrão, aquela famosa fábrica de macarrão, que foi abandonada em gestões anteriores lá com dívidas do Fundecam, que nós conseguimos retomar ao longo do governo do prefeito Rafael Diniz, e agora o nosso objetivo é transformar aquilo no polo de desenvolvimento da Baixada, dando estímulos para que empresas possam se instalar naquele local, que é um local, quem não teve a oportunidade de conhecer, é um local muito grande, são inúmeros galpões, uma estrutura bastante interessante. Então, um polo de desenvolvimento na Baixada, outro polo de desenvolvimento para a região norte, ali perto de Travessão, numa área que também foi retomada a partir de dívida do Fundecam, e que também se pensa ali estimular a criação ali de um polo logístico. Enfim, o CEASA se transformando também no outro polo de desenvolvimento para o agronegócio. E o Distrito Industrial, que já está demarcado na lei orgânica do município, que é em Serrinha. Um projeto importantíssimo para poder a gente encontrar soluções e alternativas aos royalties do petróleo, que é isso que o prefeito Rafael Diniz vem pregando desde o começo da sua gestão, que algumas pessoas podem achar que é simplório, que é simples tentar resolver esse problema, mas a gente sabe que não é da noite para o dia que a gente vai mudar a matriz econômica da cidade, mas nós precisamos começar
a estimular que isso efetivamente aconteça. Então tem projetos da área de desenvolvimento econômico, tem projetos de contingenciamento. Permite, Zé, não vai ser nem no governo Rafael Diniz, nem depois do governo Rafael Diniz. Isso vai demorar no mínimo com certeza. Isso uns 20 anos. Isso é um trabalho de infraestrutura. Isso é um projeto de médio e longo prazo. Se todos os atores envolvidos, não só os políticos, mas também os econômicos, entenderem a importância de se partir para um processo dessa monta. O mercado de petróleo é 77. Reut vai entrar com força, 2000. Estamos falando de período de 23 anos. Não, né? 23 anos. Se foi 23 anos, desde o primeiro carregamento comercial, até o Reut entrar com força, como o Reut assumiu que era o lugar da cana de açúcar, como eixo da economia, penso que não vai ser no mínimo o mesmo tempo para deixar de ser. Só para complementar, desculpa. Não, lógico, eu acho que esse ponto é importantíssimo a gente realmente destacar. Não é do dia para porque muitas pessoas fazem algumas críticas ao governo nesse sentido. Olha, mas vocês entraram, vocês sabiam dos problemas e vocês precisam encontrar uma solução. A população precisa de emprego, a economia precisa girar, o comércio precisa voltar a vender. Agora, a gente vem adotando medidas, vem tornando o município menos burocrático, vem tornando as regras mais claras. O prefeito, na semana passada, teve a oportunidade de visitar uma empresa que recentemente se instalou aqui em Campos, uma empresa que faz serviços de apoio à indústria offshore na área de alimentação, hotelaria. E o próprio dono da empresa, até num vídeo que foi divulgado aí pelas redes sociais da prefeitura e do prefeito, pôde salientar o trabalho que vem sendo feito pelas equipes que atuam na área de desenvolvimento econômico do município, para abrir as portas do município a essas empresas, tornar o cenário do município menos burocrático. Enfim, o papel do poder público municipal, eu acho que é isso. Nós temos que deixar de ser o ator principal da economia do município para passar a dar apoio ao desenvolvimento das atividades privadas nesse município. É uma mudança de paradigma que às vezes dói, que às vezes é sofrido, mas que precisa acontecer. O poder público não pode, até porque não tem mais os recursos que tinha no período aí de ouro dos royalties, não pode continuar sendo o ator principal da economia do município. Nunca mais vai voltar a ter. Nós não vamos voltar a ter, pelo menos no curto, no médio prazo. Urânio aqui no Imbé, cobalto, diamante, ouro, uma coisa assim, nunca mais vai voltar. Nós não vamos voltar a ter essa pujança econômica do município, né, do poder público. Isso as pessoas não entendem. Campos nunca mais vai ter as condições financeiras que teve em 2000. Vamos botar aí 2014. Não está com 2014, eu vou. Não, é 14. 14 para Campos, talvez, que aí é a queda do preço do barril nacional. Vamos botar, você está certo, nessa está certo. 2014. E talvez, Luiz, se me permite, nunca mais. Muitas pessoas fazem crítica, e eu li até a reportagem esse final de semana aí dos reitores, do IFE e da UENF, né? Fazendo uma análise sobre o governo do Rafael. Nem falei sobre a entrevista falando isso. E minha, peço desculpa, se me permitem, eu vou falar um pouquinho depois. E acredito que ambos citaram as dificuldades de comunicação da situação atual do município para o executivo. Mas talvez parte desse problema de comunicação, de conseguir externar para a população a realidade atual do município, parte até do fato de que algumas pessoas não querem acreditar, não conseguem conceber que o município perdeu as oportunidades que teve, com a pujança econômica que teve, e que agora não tem mais os recursos. E algumas pessoas falam, não é possível, que agora o município não tem mais dinheiro. A gente fazendo uma análise recente com algumas pessoas, para algumas pessoas o município ainda tem aquela galinha dos ovos de ouro ali dentro do SESEC, que a hora que acontece um problema, você encosta nela ali, ela coloca aquele ovinho de ouro e você sai pagando, sai investindo, sai comprando, enfim. Só que é uma realidade que, infelizmente, mudou e que nós estamos tendo que nos adaptar agora. É sofrido para todos. Mas se nós não tomarmos as medidas agora para resolver, independente de ser véspera de ano eleitoral ou não ser véspera de ano eleitoral, a situação tende só a piorar. Então, nós do Poder Executivo estamos tendo a responsabilidade de adotar medidas, por mais duras que elas possam parecer, para tentar estancar os problemas. Algumas pessoas colocam, mas por que vocês fizeram isso agora?
Por que vocês estão querendo reduzir gratificação e insalubridade e auxílio alimentação agora em dezembro de 2019, na véspera do período eleitoral? Eu acho que não era da intenção de ninguém ter que tomar essas medidas. O timing é uma característica muito criticada no governo, sempre permite com alguma razão. Eu aceito bem essas críticas, essas pontuações. Inclusive, pessoa do próprio governo. Bem essas pontuações, mas ninguém em sã consciência acharia que o prefeito ganhou a eleição com o objetivo de reduzir benefícios dos servidores. Até agora, ele veio tentando manter os benefícios dos servidores. Os servidores sempre foram e continuam sendo, por mais que haja críticas e alguns não consigam compreender isso, a prioridade do prefeito. O prefeito deixou de realizar investimentos, de melhorar alguns serviços para manter o pagamento dos servidores em dia, para não ter que mexer nos benefícios dos servidores. Em 2017 a crise foi bastante acentuada, mas havia um viés, uma expectativa de melhora para 2018. Então se deliberou, não vamos fazer essas mudanças, porque há uma perspectiva de melhora para 2018 e para os anos seguintes. Essa melhora de fato aconteceu em 2018. Mas... O orçamento que a gente executou 1 bilhão e 600 em 2017, em 2018 ele chegou a 2 bilhões. E chegando a 2 bilhões, o prefeito conseguiu colocar em dia o 13º de 2017, que também foi parcelado naquele ano, porque não havia os recursos suficientes. Logo no começo do ano, ali em fevereiro, ele conseguiu colocar em dia o 13º, pagou todas as folhas rigorosamente em dia, e inclusive também o 13º de 2018. O cenário para 2019 parecia ser um cenário, pelo menos, de manutenção daquilo que aconteceu em 2018, e era um cenário e não foi. Que, por mais que fosse difícil, não era um cenário fácil, mas nos permitia manter esses benefícios, manter esses pagamentos em dia e realizar alguns investimentos que eram necessários para a cidade, e havia o planejamento para que isso acontecesse. O primeiro semestre já demonstrou um pouco de queda na arrecadação dos recursos dos royalties, mas não era uma queda tão acentuada. E aí o aumento da arrecadação própria, de certa forma, tentava equilibrar. Só que a partir, sobretudo, do segundo semestre de 2019, essas quedas de royalties de participação especial passaram a ser muito acentuadas na comparação com 2018, sobretudo. E a gente tem uma expectativa de fechar o ano aí, com base nas previsões que os técnicos da Fazenda vêm nos passando, de fechar 2019 com uma diferença no recebimento de royalties de 220 milhões de reais. São 220 milhões de reais a menos de royalties de participação especial na comparação 2018. Com 2018. E por mais que a arrecadação própria venha aumentando, fruto do esforço que o prefeito tomou no primeiro ano de governo, com medidas que foram antipáticas, de revisão de contas, mas nunca vai compensar isso no longo prazo. E eu acho que não, talvez compense a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, mas no curto prazo não. É impossível. E talvez, eu acredito que seja senso comum da sociedade campista como um todo, né, que não há mais espaço para aumento de tributo no município. Não me parece que no momento haja espaço, com o atual cenário econômico, para a gente aumentar tributo. E esse não é o interesse do prefeito Rafael Diniz. Ele tomou as medidas em 2017, reequilibrou o quadro, reajustou a questão da COSIP, que era muito deficitária, né? COSIP, para quem não sabe, é a contribuição lá para o custeio da iluminação pública, reviu o Código Tributário. Eu pessoalmente, lá na Procuradoria, revi toda a minha equipe de cobrança de tributos, a gente focou nisso, criou força-tarefa com o Fundecam para poder cobrar dívidas do Fundecam. Enfim, a gente vem aumentando, já aumentou mais de 150% a arrecadação da dívida ativa no município, na comparação de 2017 com 2019, enfim. Mas por mais que a arrecadação própria venha aumentando, ela não consegue, no curto prazo, preencher esse espaço dos royalties do petróleo. Não consegue. E o segundo semestre, essa queda foi muito grande. Muito grande. Novembro foi, assim, a participação especial do mês de novembro. Sim, ela foi, né, catastrófica, como a gente citou. E, então, isso nos leva a ter que adotar medidas que o prefeito não tinha interesse em adotar
quando assumiu o governo. É o discurso de Alexandre, né? Não é fruto do desejo, fruto da necessidade. Agora, eu ouço pessoas do próprio... questão do time. Eu ouço isso de pessoas do próprio governo. Logicamente que aí em off, não vou também dizer quem são, pode, entendeu? Mesmo que se fosse você, eu não diria aqui. Mas essa situação de Rod, vamos chegar a um conceito. Isso nunca mais vai acontecer na história de campo. A não ser, eu falo brincando, mas não. A não ser que eu tipo uma jazida mineral de um metal raro, de alguma coisa, como foi o petróleo, isso nunca mais vai acontecer. Na história do município de Campos. Há alguma saída que hoje no governo, eu sei que vocês questionam abertamente isso entre vocês. Que não seja... Que gordura não tem mais para tirar. Que não seja corte na carne da máquina. Ou seja, diminuição. E aí pode ser servidor, pode ser unidade. Aí cabe eixo técnico. Mas há alguma solução que não seja corte profundo na carne da máquina? A médio prazo? Luiz, eu acho que no curto e médio prazo não há. No começo do governo, o prefeito reduziu vários dos contratos. Vou dar um exemplo aqui, que era o contrato da limpeza pública. O contrato da limpeza pública, quando nós assumimos, era de quase 9 milhões de reais. Hoje ele custa cerca de 6 milhões, um pouquinho mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos. Foi uma redução significativa. Influenciou na qualidade do serviço? Óbvio que influenciou um pouco. A gente poderia estar prestando um serviço de maior qualidade, mas para isso teria que pagar um valor maior. Deu o exemplo da limpeza pública, mas isso aconteceu em vários outros contratos, a gente reduziu ao máximo. Controlou o pagamento de pessoal, controlou o quantitativo de DAS e de RPA na comparação com os números do governo anterior, mas hoje nós temos, em 2019, um cenário de arrecadação de 1 bilhão e 800, provavelmente essa vai ser a arrecadação final do município. 1,8. Né, o que vai ser efetivamente executado, 1 bilhão e 800 milhões. E nós temos uma folha de pagamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então sobram... Que não muda. 700 milhões de reais para pagar a limpeza pública, tudo, né? A iluminação, os hospitais contratualizados... enfim, a empresa que presta o serviço de home care, para comprar medicamento, para comprar material para as escolas, enfim, para todos os serviços que são prestados hoje. Para poder pagar, por exemplo, aí o subsídio da passagem integrada, né, que a pessoa desce da van e pega um ônibus, paga uma passagem só, isso precisa ser reposto às empresas e aos proprietários das vans. Enfim, sobram 700 milhões para atender a toda a população de Campos, para prestar todos os serviços. Alguns vão questionar, mas e os DAS? Não, eu estou questionando aqui, ó. Luiz Mauro Macabou Pacheco. Por que não corta carros de DAS, RPAs? Aqui no comentário do Facebook, onde o ouvinte e o telespectador pode fazer intervenção ao vivo. Vou repassar para você. Quer estar respondendo? Por que não corta carros de DAS e RPAs? São indicações de vereadores aliados ao governo? Se não tem condições de pagar os salários? Essa pergunta é boa a gente esclarecer. Então, deixa eu pedir a você um intervalinho aqui do comercial, porque aí nós teremos quase 35 minutos a 40 para conversar. E eu vou só Zé é muito didático. Como Operação Repórter Fonte me explica várias coisas, é muito didático. Mas tem assuntos que eu preciso falar na entrevista com os reitores que eu não falei. Obrigado por ter me lembrado. Eu preciso falar sobre 13º, que a gente não falou ainda. Precisamos falar sobre a situação específica dos vereadores. Então, eu vou pedir... porque a gente tem que falar esses 3 assuntos até terminar já anotei aqui a entrevista. Tá bom? Eu te cobro. Não, a gente tem que tratar desses já assuntos. está anotado aqui. Então vamos a um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, e voltamos em instantes. Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura